primeiro módulo é de lesões do manguito, e eu vou colocar aqui a primeira imagem e o primeiro questionamento. Muito bem, o questionamento é esse, são 4 alternativas, similar à prova. Então, gostaria que vocês respondessem esse questionamento. Vocês vão ter 30 segundos aqui para responder essa questão, depois a gente vai discutir as alternativas. Alternativas correta, alternativa C, teste de Jome, e avalia o músculo supraespinal. Esse teste de Jome é realizado com o membro fletido a 90 graus, abduzido no plano da escápula. Você faz uma resistência à elevação, o paciente faz uma resistência à elevação do membro. Tá? Ele pode ser dividido em 0, 1 e 2. O 0 é o normal, o 1 quando ele tem uma diminuição e 2 quando ele tem incapacidade total de elevação. Tá? O teste avalia a função do músculo supraespinal. O músculo infraespinal, na alternativa A, ele é avaliado pelo teste de rotação lateral, ou o teste da cancela, quando você coloca, vamos colocar o próximo slide. Quando na imagem do quadro inferior à direita, você mantém o braço em rotação lateral e o braço cai em direção ao tronco. Então, esse é a insuficiência do músculo infraespinal, correto? O teste de Gerber, quando você pede para que o paciente coloque a mão nas costas e mantenha ele afastado, você está testando a competência do músculo subescapular. O teste superior que eu estou colocando lá são o teste de Nier, que é a elevação e rotação medial. No plano da escápula, vocês podem ver no desenho, quando o tubérculo maior impacta sobre o acrômio, e isso leva a dor. Então, o paciente referindo dor, esse é o teste de Nier, e o teste de Hawkins, quando você coloca o paciente em rotação medial e elevação da mesma forma, leva em direção o tubérculo maior de encontro ao acrômio, causando dor. Da mesma forma, mostrando 2 sinais de impacto subacromial. Então, os 2 sinais de impacto subacromial, teste de Nier e o teste de Hawkins. Esse outro teste é o teste de Napoleão, onde você pede para o paciente fazer a pressão abdominal e manter o cotovelo anteriorizado para frente. Caso ele tenha insuficiência do subescapular, ele consegue pressionar o abdômen, porém com o braço aduzido, e ele não consegue anteriorizar o cotovelo, pela ação do próprio músculo peitoral. Ok? A segunda questão é uma questão de anatomia. Isso, como vocês não vão mais ter a prova do tablet, que seria uma prova de anatomia de via de acesso, possivelmente vocês terão uma questão de imagens para descrever a anatomia, tá ok? Então, também compensa vocês estudarem a anatomia para responderem esses questionamentos. Então, qual a estrutura apontada e qual os músculos que ele inerva?
30 segundos para vocês responderem essa questão. Supraespinal, deltoide, supraespinal e infraespinal, infraespinal redondo maior, infraespinal e o redondo menor. Ok? Resposta certa, supraespinal e infraespinal. O nervo supraescapular, ele inerva tanto o músculo supraespinal e o infraespinal, ele passa na incisura escapular e depois ele passa na fossa infraescapular sobre a espinha da escápula, ok? Lembrar que esse nervo pode estar cometido nas lesões extensas do manguito rotador por retração da musculatura do supraespinal e pode levar à dor e à incapacidade ou até atrofia do músculo infraespinal. Só para lembrar da inervação dos restantes do músculo, o deltoide e o redondo menor é inervado pelo nervo axilar e o redondo maior é inervado pelo nervo subescapular. Lembrando que na abordagem posterior do ombro, você utiliza o espaço entre o infraespinal e o redondo menor, visto que o infraespinal apresenta uma inervação do nervo supraescapular e o músculo redondo menor apresenta a inervação do nervo axilar. Tem um questionamento aqui com relação à prova amanhã. Vocês vão receber um link para o acesso da prova, que vai ser um Google Forms, tá ok? Agora, com relação à imagem da ressonância magnética muscular, ele corresponde a qual sequência e qual grau de atrofia muscular? Resposta: ponderada em T1 e Goutallier 4 do supraespinal. As imagens em T1 são aquelas que ressaltam a gordura e as imagens ponderadas em T2 são aquelas que apresentam brilho no líquido. As imagens em T2 são as que dão o diagnóstico de rotura do manguito rotador, por você ver exatamente uma retração do manguito nessa imagem em coronal apresentada, e as imagens em T1 vão mostrar a infiltração gordurosa tanto na imagem coronal e sagital, e especialmente o Goutallier no sagital. Goutallier, ele classifica a atrofia da musculatura do músculo supraespinal em graus. Então, o normal é 0, o 1, onde a musculatura apresenta maior quantidade de músculo em relação à gordura, praticamente alguns pontos de gordura. O grau 2, em que a musculatura ainda apresenta maior quantidade que a gordura. No grau 3, em que a musculatura apresenta uma quantidade igual à massa muscular com relação à gordura. E o grau 4, quando apresenta um grau de gordura, uma infiltração gordurosa maior do que a massa muscular. E o último questionamento desse grupo de questões é com relação a esse paciente com 75 anos, dor no ombro esquerdo, limitação funcional, paciente ativo. Qual seria a indicação de tratamento? Apresenta essa ressonância magnética com uma retração importante e já com algum sinal
de artrose. Então, seria analgesia e fisioterapia, uma hemiartroplastia, uma prótese reversa, ou então um reparo do manguito rotador, mais 30 segundos para as respostas. Esses casos são denominados artropatia do manguito rotador, com uma artrose da articulação do ombro decorrente à rotura extensa do manguito rotador. Nesses casos, é inviável o reparo do manguito rotador devido à qualidade desse tendão e à possibilidade do seu reparo. O uso de analgésico e fisioterapia é só indicado naqueles pacientes que não têm condições cirúrgicas ou que não é viável o tratamento cirúrgico devido à debilidade desses pacientes. A hemiartroplastia não está indicada por conta de haver comprometimento da cavidade glenoidal, e a resposta correta é a prótese reversa. Então, as próteses reversas são as próteses que apresentam um desenho invertido da cavidade glenoidal e a cabeça humeral, onde existe uma contenção dessa articulação, impedindo a ascensão da cabeça do húmero. E a ação funcional, a funcionalidade dessa prótese se dá pela competência do músculo deltoide. Somente isso. Então, ela não tem nenhum manguito rotador e a elevação é feita pela musculatura do deltoide. Então, aqui tem as opções de tratamento. Então, há uma prótese hemiartroplastia à sua esquerda, uma prótese reversa no meio, há uma prótese total e um reparo do manguito rotador. Sempre tome cuidado, se aparecer uma imagem de prótese de ombro, verificar se ela é uma prótese total, uma prótese parcial, verificando normalmente a prótese total, ela tem o componente glenoidal de polietileno, então ele não é visível, mas vocês têm um demarcador no centro da glenoide que podem diferenciar essa prótese. Tá, uma boa prova para vocês. Obrigado. Vamos falar aqui alguns casos clínicos, né, sobre as fraturas do húmero, né? São fraturas corriqueiras importantes, é um tema que tem uma boa possibilidade de vir a ser um dos temas na prova, né? Então, nós temos um caso clínico aqui, uma paciente de 64 anos, feminina destra. No caso, ela foi vítima de atropelamento, tinha queixa de dor nos dois ombros bilateralmente. Algumas comorbidades, né? E negava qualquer tipo de alergia. Então, em termos de epidemiologia dessas fraturas, o que nós sabemos que pode ser perguntado para vocês é importante. Elas são fraturas relativamente comuns, tá? São fraturas que correspondem mais ou menos a 5 a 6% de todas as fraturas, é uma incidência grande. Ocorre geralmente em paciente com um pico de idade mais avançado, 65 anos, né? E geralmente são secundárias a trauma de baixa energia. Você viu que no nosso paciente foi uma história um pouco diferente. Foi uma paciente idosa, mas com trauma de alta energia, um atropelamento, que é o segundo pico de incidência, trauma de alta energia, mas geralmente é em jovens, né? E essa é uma fratura que ocorreu numa paciente com feminino, que é o mais comum. Então, o que tem de importante para vocês, o mais importante na epidemiologia das fraturas do húmero proximal? 5 a 6%, geralmente 2 picos de incidência, né? Paciente idosa, trauma de baixa energia, ou mais jovens de alta energia, e mais comum nas mulheres, né? Aqui nós temos na anatomia, o que é mais significativo, acho que é uma coisa bem, que é bem corriqueiro, né, de ser perguntado, são as porções do húmero proximal, em que nós temos o tubérculo maior e menor, separado pelo sulco intertubercular, a epífise ou cabeça humeral e o colo cirúrgico. E aqui na foto ao lado nós observamos a importância de conhecer isso. Fora a epífise, é lógico que é a região articular,
existe inserção muscular nos outros fragmentos. O peitoral tracione, ajuda a desviar a diáfise, o tubérculo maior tracionado pelo supraespinhal, o infraespinal e o redondo, e o tubérculo menor pelo subescapular. Isso é importante tanto para gerar os desvios numa fratura, que não é só pelo trauma inicial, também pela força muscular, como também para ajudar na nutrição, sabendo que principalmente os tubérculos, a nutrição oriunda da musculatura no osso, permite viabilidade vascular desses fragmentos ósseos. Aqui nós temos a musculatura do manguito rotador, mais uma vez demonstrada, e nós temos o que é importante também, a vascularização intraóssea, né? Que as artérias circunflexas anterior e posterior, principalmente anterior, que são ramos da artéria axilar, fazendo com que ocorra uma nutrição intraóssea, que também é importante na viabilidade vascular do húmero proximal. Então, na fratura, você tem a ruptura dessa vascularização, né, que é a vascularização intraóssea, e você tem o início a importância da vascularização que vem pelos tendões do manguito rotador. Então, o que é importante saber? Como que a viabilidade vascular é mantida nas fraturas, principalmente as desviadas do húmero proximal? Vascularização do manguito e, se possível, se não houver acometimento, a vascularização intraóssea com as artérias circunflexas. Aqui nós temos uma outra foto anatômica, como o doutor Roberto já citou, temos aqui na região superior o nervo supraescapular, que inerva o supra e infraescapular, a artéria circunflexa e a sua íntima relação com o nervo axilar, né? São importantes no trauma, tanto a lesão vascular pode levar a necrose, como a lesão neurológica diminui o nervo axilar, ele inerva as porções do deltoide, diminui estabilidade articular e dá déficit motor no paciente. Aqui, os planos mais superficiais, né? A gente vê as 3 porções do deltoide, ambas importantes, todas são inervadas pelo nervo axilar, o que pode gerar, num dano no trauma, quando ocorre o surgimento de instabilidade, subluxações inferiores, que todos vocês devem ter visto nos seus 3 anos de residência na articulação do ombro após um trauma grave, e isso deve ser examinado, porque pode ocorrer e só ser observado se não for devidamente examinado após o ato cirúrgico. Aqui a musculatura supra-infraespinhal e redondo, que nós já vimos anteriormente. Em relação ao exame físico, o que é importante avaliar nessa doente? Você observou que ela sofreu um trauma de alta energia com dor bilateral. Quando o trauma é de alta energia, a associação de fraturas com a fratura do húmero proximal é grande, e as fraturas do membro superior, principalmente a do punho, são as mais comuns. Você deve avaliar edema, equimose, hematoma, lembrar que a articulação do húmero com a escápula, ela é na cintura escapular, tem toda a inervação oriunda do plexo braquial para o membro superior, artéria axilar, e lesões graves com trauma de alta energia como o dela podem gerar um dano vascular e comprometer até a viabilidade do membro e necessidade de abordagem na emergência. Sensibilidade, ao lado vocês veem aqui essa figura que mostra que a região superior do ombro seriam os nervos supraclaviculares, né, oriundo da C3 e C4, o nervo supraescapular que nós vimos. A região mais importante na avaliação da gente, geralmente onde o trauma direto ocorre, que é a parte lateral do braço, em que nós temos o nervo cutâneo lateral superior, que é ramo do axilar, e tem a parte lateral do braço, que é o nervo cutâneo lateral inferior, também ramo do axilar. Então, essas regiões devem ser avaliadas, os pulsos também devem ser avaliados para ver se houve lesão vascular, e subluxações e luxações na região, que inclusive pode estar associada a luxações acromioclaviculares, fratura de escápula e todas as outras fraturas que podem ocorrer oriundo do trauma. Aqui nós vamos ao exame de imagem. Existe as incidências clássicas no diagnóstico da fratura do húmero proximal, né? Em que nós temos a frente corrigido, em que você procura fazer em relação ao chassi que a escápula esteja totalmente de frente. Isso é feito angulando o eixo da cintura escapular 30 graus em relação ao chassi. Vocês veem bem no desenho, você consegue anteriorizar a articulação
glenumeral, vocês veem que nós tivemos nessa paciente 2 fraturas de comportamento diferente. A do lado direito foi a fratura do colo cirúrgico que se estendeu à diástase, manteve os tubérculos íntegros, permitindo um melhor prognóstico em relação à vascularização do úmero. Na da esquerda, nós observamos uma diminuição desses fragmentos, levando a um maior potencial de necrose. Uma paciente de idade, o segundo incidência radiográfica é o perfil escapular, em que o doente, em relação ao eixo perpendicular, angula também 30 graus, para você ver o eixo longitudinal da escápula. Nela você observa desvio entre os fragmentos na articulação no sentido antero-posterior, e a incidência axilar, que você observa o eixo do membro de proximal para distal. Nós geralmente realizamos a incidência de VOPO, abrir o membro e fazer um axilar no paciente fraturado é impossível, causa muita dor, né? Nós temos também como exame adjuvante a tomografia computadorizada, permite uma visualização mais precisa desses fragmentos, uma visualização maior da fragmentação e desvios no corte axial, em que você corta o osso com cortes de imagens que vai de superior a inferior, você vê bem desvios anteriores, posteriores e congruência articular. O sagital, em que o membro é avaliado de lateral para medial, em que você observa desvios anteros posteriores entre os fragmentos ósseos, e o coronal, de anterior para posterior, em que você observa desvios mais importantes no plano ínfero-superior. A reconstrução tridimensional ajuda com que você consiga entender essa fratura. Geralmente, os aparelhos que conseguem fazer essa reconstrução permitem um dinamismo entre a mesma, né? Permitindo que o planejamento, a observação desses desvios seja mais precisa ainda. Então, mas em grande parte dos casos, é possível se realizar o diagnóstico e o planejamento cirúrgico simplesmente com o exame de raio-x, embora a tomografia ajude muito na compreensão dessa fratura e no planejamento adequado do seu tratamento. A classificação a mais indicada para que vocês utilizem é muito aceita e utilizada hoje em dia de NIR, né? Em que nós temos a divisão naquelas 4 partes, o colo cirúrgico, que divide o úmero diáfise, o colo anatômico, que seria a epífise, e os tubérculos, o tubérculo maior e menor. 2 partes, lembrar que qualquer um desses fragmentos pode estar desviado. Fraturas sem desvios não são partes na classificação de NIR. 3 partes em que um dos fragmentos está congruente na sua posição nativa e 2 estão desviados. Você pode ter epífise desviada, junto com algum dos tubérculos. O colo cirúrgico está desviado da diástase, com algum dos tubérculos desviados, os 2 tubérculos desviados, e a cabeça junto à diástase. E a 4 partes, quando todos os fragmentos não estão na sua posição nativa. A classificação de NIR, né, que se divide a 11A, geralmente em fraturas unifocais, né, extra-articulares. A tipo 11B, que são fraturas multifocais, mas também extra-articulares. As fraturas 11C, em que você tem comprometimento articular dessa articulação. E a gravidade vai de caso mais leve, a 11C1, a 11C3, em que o comprometimento e a fragmentação é mais intensa. Em relação ao tratamento, é importante definir a via de acesso. A deltopeitoral é a mais utilizada. Você entra exatamente como o nome fala, no espaço deltopeitoral, e permite a visualização e o acesso a praticamente todos os tipos de fratura. Em situações especiais, onde você precisa de acesso, luxações posteriores, fragmentos muito desviados posteriores, você pode utilizar uma via posterior, que você penetraria entre a porção posterior e média do deltoide e abriria a cápsula por via posterior, penetrando entre o redondo e o infra. Porém, ela só é utilizada em casos específicos de um desvio muito acentuado posterior. A via lateral permite um acesso ao grande tubérculo, né, tubérculo maior, porém sempre lembrar que ela tem a limitação de cerca de 5 centímetros abaixo da borda inferior do acrômio. A partir daí existe o risco de você lesionar o nervo axilar, e a lesão do mesmo é trágica, é catastrófica para a evolução desse ombro, podendo gerar, sem a função do músculo deltoide adequado, uma redução boa, o manguito sem
A função do deltoide é incapaz de dar um bom arco de movimento para o paciente. Aqui os tratamentos que nós optamos, que mostram bem como a vascularização é importante no tratamento das fraturas do húmero proximal, tá? Em que a fratura do lado direito, em que os tubérculos estavam íntegros, que havia um prognóstico de vascularização melhor, nós optamos pela síntese, né? E essa síntese foi realizada com uma placa bloqueada e parafusos de ângulo fixo e parafusos interfragmentários. No lado esquerdo, em que tinha uma multifragmentação na região articular e nos tubérculos bastante cominutos, nós optamos pela substituição por uma artroplastia, em que, basicamente, o deltoide é o principal responsável pelo esse arco de movimento, e suturamos os tubérculos na esperança de que, se os mesmos cicatrizarem na diástase, auxilie também esse arco de movimento na paciente. Então, é importante que a classificação de NIA, pela sua fragmentação e gravidade aorta, os casos mais fragmentados seriam as 3 e 4 partes de NIA e as fraturas 11C na O, onde você tem um maior dano vascular. Se o paciente é idoso, a tendência de substituição do húmero por uma artroplastia é maior do que nos casos em que existe menos fragmentação e melhor prognóstico em relação à vascularização do paciente. Aqui alguns outros métodos de tratamento: fixações minimamente invasivas com fio e as hastes intramedulares. As principais complicações: infecção, né, como todas as cirurgias ortopédicas, calcificações heterotópicas associadas com trauma de alta energia, com a própria infecção, com divulsão excessiva intraoperatória, as instabilidades, lembrar que nas próteses não são isentas de complicações, elas podem, por má posicionamento, fraqueza muscular, como nós vimos, lesões no trauma do deltoide, ficarem instáveis. Necrose óssea, em pacientes jovens ou mais idosos que você tem uma fratura cominuta e tenta realizar essa síntese, pode ocorrer a morte, principalmente do osso epifisário, que não tem nenhum tipo de musculatura inserida para ajudar. Você pode ocorrer a necrose óssea e a soltura por um osso de má qualidade de uma síntese, tá? Então, basicamente, esses são os principais conceitos que você pode ter inquirido numa questão de fratura do húmero proximal, e que eu acho que, se vocês vão realizar uma prova oral, se vocês dominarem esses conceitos, vocês vão ter muita chance de ter um bom resultado. Agora nós vamos falar um pouco aqui sobre as fraturas do húmero distal, né? Que é a outra extremidade do húmero. É um tema também corriqueiro nas provas, no dia a dia, tá? Em que nós vamos discorrer um pouco sobre os principais tópicos desse tema. Então, nós temos um paciente aqui de 52 anos que sofreu uma queda ao solo, né? E a hipótese diagnóstica do mesmo foi uma fratura do húmero distal. Então, nós observamos que essas fraturas do húmero distal correspondem a 2% de todas as fraturas do corpo e 1/3, 33% das fraturas do húmero. É claro que aí estão as com e sem desvio, né? Ela também apresenta 2 picos de incidência, só que no caso dela, o primeiro pico, jovens com trauma de alta energia, ainda é o pico com maior frequência. E o segundo, mulheres idosas, trauma de baixa energia, queda da própria altura. Osso porótico, o trauma que ocorre entre o chão e o húmero, ou principalmente o trauma axial, fazendo com que o olecano se impacte contra o húmero distal e a cabeça do rádio, gerando a fratura no mesmo. No exame físico é muito importante, principalmente nos traumas de alta energia, que seria edema, como vocês viram no nosso paciente, 52 anos, hematoma grande medial, lesão de partes moles, é lógico, associado ao edema. Sensibilidade neurológica, nós vamos ver mais para frente, que passam as inervações aí, o ulnar, o mediano e o radial, deformidades, grandes deformidades nessa região, pode causar, como é uma região que tem pouca cobertura de partes moles, pode gerar exposição óssea, sofrimento vascular, e avaliar lesões vasculares da artéria braquial, comprometer a vascularização do membro superior distal à região do trauma. Então, aqui é importante as deformidades, você conhecer a anatomia pela inspeção do membro superior, que você tem
essa fossa cubital, ver se ela está presente. Posteriormente, o triângulo formado entre os dois côndilos e a ponta do olécrino. Se o mesmo estiver alterado, é sinal de que ocorreu uma fratura com grave desvio, ou mesmo uma luxação do cotovelo, já são fatores indicativos. Aqui nós vemos a parte de lesões e anatomia neurológica da região, que é importante. Nós temos o ligamento arqueado, que ajuda a constituir o túnel do nervo ulnar. O nervo ulnar basicamente passa abaixo do epicôndilo medial nesse túnel. Traumas de alta energia ou divulsão cirúrgica pode causar lesão no mesmo. Isso deve ser avaliado até no pré-operatório, para que não ocorra dúvida se a lesão foi intraoperatória ou não. Aqui nós vemos na esquerda o nervo ulnar. É também importante observar aqui o nervo interósseo anterior, que ele passa embaixo da musculatura pronadora, então basicamente ele está protegido por pele e um grupo muscular. O interósseo anterior pode, no trauma de alta energia, ser lesionado. O nervo interósseo posterior, responsável pela parte de extensão do punho, passa embaixo da arcada de Froese, também nessa região pode ser lesionado por traumas. E aqui nós vemos a sensibilidade na região. Nós temos o nervo ulnar, que é o mais acometido, mais lesionado, tanto no trauma quanto no procedimento cirúrgico. Essa sensibilidade dele, que deve ser testada já no atendimento inicial, no quarto e quinto dedo, a porção ulnar do quarto dedo. Aqui nós temos, de novo, uma parte sensitiva, a parte sensitiva na porção dorsal da mão, né? Então, basicamente, são esses. Lembrar sempre que o nervo ulnar está intimamente relacionado com as fraturas do húmero distal. Aqui nós temos uma foto com as principais lesões. Claro que aqui o quadro já está crônico, na lesão do nervo ulnar, com atrofia de musculatura interóssea, a garra do quarto e quinto dedo, característica. O interósseo dorsal, um nervo motor, em que sua lesão no pré ou no intraoperatório causa um déficit de extensão. O importante para diferenciar se a lesão é do interósseo ou do próprio nervo radial seria que nas lesões do interósseo você poupa a extensão do músculo extensor radial do carpo, então o doente faz algum grau de extensão em direção radial, e a parte sensitiva também está poupada. Quando as lesões mais altas do nervo radial, nas fraturas diafisárias, são mais comuns, ocorrem, geralmente você tem o comprometimento de todo o grupo extensor, não existe ação do músculo extensor radial do carpo, e a sensibilidade também está cometida quando a lesão é do radial. Nós temos aqui a anatomia óssea, né, de novo, que nós temos o mais importante, os epicôndilos, a fossa coronoide, olecraniana, a fossa coronoide, onde o coronoide bate, a cabeça do rádio olécrino. É importante, nessa visão posterior, observar que os epicôndilos e o olécrino formam um triângulo e que, quando ocorre deformidade nesse triângulo, clinicamente você já vê que houve uma fratura extremamente desviada ou uma luxação da articulação do cotovelo. A investigação radiográfica ela é corriqueira, né, os raios-x da região do cotovelo e húmero distal, nas incidências de frente e perfil, né, em que você observa na de frente diastase dos fragmentos, desvios no plano lateromedial, e no perfil, flexão dos fragmentos, extensão e desvios antero-posterior. A tomografia ajuda a avaliar a fragmentação, traços que sejam de difícil visualização no raio-x, geralmente traços sem desvio, e o comprometimento articular, o comprometimento epifisário. Nós observamos que a reconstrução 3D também auxilia nesse processo de visualização, de compreensão da fratura e no planejamento do tratamento final da mesma. Em relação à classificação, as classificações mais utilizadas são a classificação AO, né, em que nós temos o comprometimento extra-articular, mas tipo A, comprometimento articular, uma parte da articulação lateral medial ou no diâmetro ou anterior, e as tipo C, que são multifragmentadas, ou comprometimento bicondilar, ou fragmentação metafisária, ou articular. A classificação de Júpiter, que fala sobre o tipo
de fratura, sua característica em T alto, T baixo, H, traço com obliquidade medial ou lateral. Então, basicamente, ela fala o tipo de fratura, e a Rosenborg-Radan que fala os tipos também. Tipo 1, sem desvio, tipo 2, só desvio sem rotação, tipo 3 com rotação, e a tipo 4, multifragmentada. São as classificações mais corriqueiramente aplicadas nessa fratura. É importante, como a gente viu um paciente jovem de trauma de alta energia, esse paciente ele foi vítima de queda, né? Observou um edema grande, como nós vimos no primeiro quadro. O que fazemos nos traumas de alta energia com sofrimento vascular? Você pode realizar como tratamento inicial o controle de danos. Ele é feito com um fixador externo, procurando ganhar o comprimento do membro, que é uma medida muito adequada quando você tem um trauma de alta energia e suspeita de sofrimento vascular. Em relação ao tratamento definitivo, nós temos aqui as vias de acesso, né? As mais utilizadas seriam a comum, a clássica, que é a osteotomia do olecranon, né? Feita em V, geralmente, pode ser também uma transversal. A em V, ela tem a vantagem de aumentar a área de contato entre os fragmentos e permite mais fácil consolidação, permite uma visualização da epífise boa, e você pode dissecar o tríceps e ter uma visão adequada da metáfise e até da diáfise do húmero. Lembrar que qualquer dessas vias de acesso, o isolamento do nervo ulnar deve ser realizado. Existiu uma alteração nessa via de acesso, que foi um retalho do músculo ancônio, né, que ele está distalmente ali próximo à ulna. Esse retalho favorece a visualização da epífise e pode também ajudar quando você necessita de cobertura de parte moles, em fraturas expostas ou fraturas que ocorreram necrose e perda óssea. E a via paratricipital, em que você divulsiona, em que você disseca o tríceps sem fazer nenhum tipo de fratura, de osteotomia na região olecraniana. Ela permite uma visualização mais pobre da epífise, porém não gera uma segunda fratura. Então ela é mais adequada para fraturas extraarticulares ou articulares sem desvio, né? Nas fraturas mais complexas é muito difícil você conseguir uma boa visualização por essa via. Aqui o tratamento que nós optamos, né? Uma dupla placa, uma medial na coluna medial e uma póstero-lateral na coluna lateral. Quem faz esse tipo de síntese acredita que a placa póstero-lateral ela neutraliza as forças de flexão e a medial evita as forças de angulação em varo-valgo. Nesse caso, nós optamos por realizar a osteossíntese da osteotomia com uma placa, né? Lembrar que a colocação de uma placa pode, em caso de sofrimento de partes moles, causar mais pressão sobre a pele, favorecer deiscências. Aqui nós temos dois métodos, né? A osteotomia foi fechada como pode também ser com uma banda de tensão, e as placas paralelas, que é uma dúvida que existe até hoje. Quem utiliza esse tipo de placa acha que essas duas placas corrigem, estabilizam as colunas, permite, com a posição dos parafusos, uma melhor estabilização distal na epífise. Não existem grandes estudos com casuísticas com N grande, favorecendo que um dos dois métodos tem resultados estatisticamente significantes que o outro. Então, o importante é que você faça uma boa redução, uma boa disposição das placas com os parafusos e estabilize a fratura. A forma que essas placas vão ser paralelas ou ortogonais pode depender do tipo de material ou do hábito do cirurgião. Aqui nós temos outras formas de tratamento cirúrgico, um caso em que a fratura era extraarticular, né? Optou-se por fazer as placas ortogonais sem realizar a osteotomia do olecranon. Então, mostrando que você pode tratar, principalmente nas fraturas extraarticulares, simplesmente com a via paratricipital. Aqui mais um outro caso, com a fratura, que foi optado pela estabilização da osteotomia com a banda de tensão. Outra forma de tratamento, as artroplastias do cotovelo, podem ser as parciais, que vão substituir só a epífise do húmero distal, e as totais, em que tem um componente humeral e o componente ulnar. Lembrar que elas são tratamentos utilizados só em pacientes idosos com a fratura
muita fragmentação articular, em que você considere que a reconstrução é difícil e vai ocorrer muita rigidez. Então, nesses casos, o paciente pode ser submetido a uma artroplastia do cotovelo. Aqui as principais complicações, você vê ao lado uma placa que quebrou, né? O que é que ocorreu? Houve uma má planejamento cirúrgico em que só uma coluna foi estabilizada, então houve uma força grande, provavelmente de flexão, e no sentido varivalgo, fazendo com que houvesse a falha e a fratura, quebra da síntese. A deiscência e a infecção, em que vocês veem que realmente o olecrano é praticamente subcutâneo, então traumas graves, cirurgias longas, com um sofrimento grande nessa região, podem cursar com necrose. Calcificações heterotópicas e rigidez são comuns no cotovelo. O cotovelo nós procuramos sempre reabilitar o mais rápido possível. Essa calcificação heterotópica ela é coibida com fisioterapia e mobilidade precoce, além de medicamentos como a indometacina e hoje em dia também celecoxib, já iniciados se não houver contraindicação no pós-operatório. Lesões neurológicas, a mais comum intraoperatória é a lesão do nervo ulnar. Necrose de pele, né, o sofrimento que ocorre na região olecraniana, trauma de alta energia. E basicamente são essas as complicações das fraturas do húmero distal no cotovelo. Queria agradecer a diretoria pelo convite e obrigado a todos. Que façam uma boa prova no próximo mês de fevereiro.